Saudações a todos, estamos aqui reunidos para a segunda parte da aula de Doppler aorto-ilíaco, agora enfocando os aneurismas da aorta abdominal. Sem sombra de dúvida, a parte mais importante e esperada desta aula. Então, quando falarmos de aneurismas, o aneurisma, por definição, é uma dilatação da artéria que está sendo estudada e que segue alguns parâmetros e definições muito bem estabelecidas pela literatura. É importante fazer as medidas de um aneurisma e cada método de imagem vai apresentar vantagens e desvantagens em relação aos demais. Então, quando falamos do aneurisma da aorta abdominal, temos que lembrar que a ultrassonografia é o primeiro exame de imagem quando se suspeita do aneurisma da aorta abdominal. Na verdade, hoje o ultrassom é o grande método de rastreamento, isso inclusive é recomendado pela Sociedade Brasileira de Cardiologia nos seus parâmetros e diretrizes, que o ultrassom é a ferramenta a ser utilizada para o rastreamento do aneurisma da aorta abdominal. E a grande maioria, sem sombra de dúvida, desses aneurismas são aneurismas infrarrenais. Quando existe indicação para cirurgia, aí sim se indica a tomografia computadorizada. Então aqui nós temos alguns exemplos de aneurismas de aorta abdominal que podem apresentar a inclusão ou não da emergência das artérias ilíacas e podem apresentar ou não um trombo mural, como neste exemplo à esquerda. Temos que lembrar também que os aneurismas de aorta abdominal podem estar associados a outros aneurismas. A doença aneurismática ela pode estar presente em qualquer artéria do corpo e em várias artérias do corpo. Aqui um exemplo de aneurisma da artéria ilíaca interna direita, com o seu correspondente tomográfico num paciente que já apresentava um aneurisma da aorta abdominal. Eu gostaria que os senhores percebessem que a mensuração dos diâmetros transversal e antero-posterior do aneurisma se constitui, na verdade, no parâmetro mais importante para se indicar a cirurgia e o acompanhamento do paciente. E esta mensuração ela é perfeitamente superponível com as mensurações que são realizadas na tomografia computadorizada, que é o padrão ouro, é um dos padrões ouros considerados para avaliação da aorta e do aneurisma da aorta abdominal. Então, é preciso lembrar que se eu tenho um método de imagem que me permite uma medida confiável, reprodutível e que eu posso repetir quantas vezes forem necessárias, que eu posso acompanhar, eu posso monitorar, eu vou utilizar então este método que é o ultrassom para fazer o acompanhamento de um aneurisma. Eu vou utilizar tomografia quando se indica cirurgia, quando o paciente vai para a abordagem cirúrgica e aí sim outras medidas que são realizadas pela tomografia, como as angulações, o acometimento de ramos, isso sim, realmente a tomografia é bastante superior. Considera-se aneurisma vascular toda vez que o calibre do vaso ultrapassar 50% do seu diâmetro usual ou do seu diâmetro anterior. Considera-se o aneurisma da aorta abdominal quando o diâmetro ultrapassar acima de 3 centímetros nesse segmento abdominal. Abaixo de 4 centímetros é muito difícil a ruptura, que é a complicação que nós tememos para o aneurisma da aorta abdominal. Entre 6 e 6,9 centímetros, o risco é de 10 a 20% em um ano. E acima de 8 centímetros, o risco é maior do que 50% em um ano. No caso do aneurisma da aorta abdominal, se recomenda o tratamento cirúrgico acima de 5,5 centímetros. Esse valor pode flutuar um pouco da literatura, mas geralmente acima de 5,5 centímetros se indica cirurgia. Aneurismas menores, como eu falei, eles são acompanhados clinicamente. Se houver uma expansão acima de 0,5 centímetro no seu diâmetro num período de 6 meses, também se considera um aneurisma de risco maior de ruptura e por isso se indica cirurgia. Então percebam a importância
da nossa ferramenta, o ultrassom, ela nos permite o diagnóstico do aneurisma da aorta abdominal. Uma vez feito o diagnóstico, esse paciente muitas vezes é submetido a uma tomografia de avaliação da possibilidade pré-operatória. Se realmente o paciente vai ser abordado, indica-se a cirurgia. Se tem indicação, ele vai ser abordado. Se não há indicação, esse paciente vai ser monitorado. E qual é a ferramenta? A ferramenta é novamente o ultrassom. Nós vamos acompanhar. Se o aneurisma for estável, continua o segmento. Se esse aneurisma apresentar crescimento, faça uma nova tomografia pré-operatória e aí sim esse paciente é submetido ou uma endoprótese, o chamado EVAR ou endoprótese aórtica, para sepultar o saco aneurismático, ou se indica cirurgia aberta conforme o leito cirúrgico que se apresenta para a implantação de uma prótese. Então, o que se indica? Se indica a cirurgia acima de um determinado ponto de corte, que é discutido na literatura e que é revisto todo ano. O padrão ouro para o tratamento do aneurisma da aorta abdominal é a cirurgia convencional e hoje se utiliza muito também a endoprótese, o chamado reparo endovascular ou EVAR, para o tratamento da aorta abdominal com aneurisma. Pacientes, principalmente que apresentam múltiplas comorbidades e um risco cirúrgico elevado, se beneficiam muito das endopróteses, que são, na verdade, devices endovasculares que são passados por técnica de Seldinger e que você, na verdade, evita a manipulação cirúrgica direta por abertura da cavidade abdominal. Muito bem. A tomografia com múltiplos detectores é o exame de escolha da avaliação quando se indica a cirurgia, porque permite, como eu falei, a avaliação de ângulos e de comprometimentos de ramos e outras estruturas vasculares. É claro que é um exame que vai necessitar de contraste iodado, certo? Mas permite estas reconstruções maravilhosas que os cirurgiões vasculares realmente preconizam antes da abordagem cirúrgica. No entanto, para o acompanhamento de um aneurisma que não tem indicação cirúrgica, o ultrassom é uma ótima ferramenta, exatamente porque não precisamos do contraste iodado. Muito bem. Como eu falei, o Doppler pode ser realizado no período de controle pós-operatório se houver alguma suspeita de endolique, mas os protocolos internacionais recomendam a avaliação com tomografia no pós-operatório, no primeiro mês, após 6 meses e uma vez ao ano. Podemos observar no pós-operatório se existe migração da prótese, oclusão de algum ramo ou vazamento, que é conhecido como endolique. Temos que lembrar que no pós-operatório de uma cirurgia endovascular, nós podemos ter o reenchimento de um saco aneurismático por fluxo retrógrado através da artéria ilíaca ou de outros ramos, como por exemplo uma artéria renal acessória. Também podemos lembrar que uma artéria renal acessória, se for ocluída por uma cirurgia com colocação, implantação de endoprótese, pode levar a um infarto renal segmentar. Temos que avaliar a patência da artéria mesentérica superior antes de uma abordagem cirúrgica, pois a endoprótese pode levar à oclusão da artéria mesentérica inferior. Eu não quero entrar no mérito da discussão da angiotomografia versus angiorressonância. Esses métodos são métodos consagrados, já estabeleceram o seu padrão, já ocupam o seu lugar com destaque. No entanto, como eu já falei, a ultrassonografia, a partir do momento que não se indica a cirurgia e esse paciente vai ser monitorado, a ultrassonografia como método de monitorização do crescimento desse aneurisma é um excelente método de avaliação e pode ser utilizado de maneira seriada. Quais são as complicações de um aneurisma de aorta abdominal? Ele pode romper, ele pode dissecar, ele pode trombosar e ele pode comprometer as estruturas vizinhas. Sem sombra de dúvida, a rotura é a complicação mais temida e o ultrassom não é um bom método para avaliação na suspeita da rotura. Senhores,
O ultrassom é um método amplamente disponível, principalmente na sala de emergência. É claro que numa suspeita de um paciente com dor abdominal e choque, vão pedir um ultrassom para os senhores. Na presença de um aneurisma de aorta abdominal, um paciente chocado que estava com dor abdominal, como este aqui que os senhores veem à direita, tem que se suspeitar de rotura do aneurisma, mesmo que você não caracterize nenhuma outra imagem além do aneurisma. Isso é um protocolo estabelecido na emergência. Este é o mesmo caso. Percebam como temos aqui o aneurisma estava roto, nós tínhamos aqui os sinais de rotura nas suas adjacências, esse paciente estava chocado, veio a falecer. Então, a ultrassonografia para avaliação da complicação ela é muito pobre, ela deixa muito a desejar. Então, realmente, temos que lembrar da importância da tomografia nessas situações, nessa suspeita. Como eu já falei, o paciente pode apresentar, paciente com aneurisma de aorta abdominal fora da emergência, o paciente estável, ele pode apresentar aneurismas múltiplos e nós temos que lembrar disso no momento da avaliação para fazer a pesquisa. Então, este é um paciente que tinha um aneurisma da aorta abdominal, ele também tinha um aneurisma da ilíaca comum direita, como os senhores podem observar. Outros pacientes podem apresentar aneurisma da artéria femoral superficial ou da artéria poplítea, como neste exemplo que eu estou demonstrando para os senhores, tá certo? Então, o mesmo paciente pode apresentar aneurismas múltiplos, trombose mural nos aneurismas, e eles devem ser pesquisados ativamente. Quando não temos o preenchimento do critério para aneurisma, porém as artérias apresentam um aumento do seu calibre em relação aos parâmetros populacionais, não alcançando medida para aneurisma, nós consideramos ectasia. E a ectasia é uma dilatação difusa da malha arterial, como este paciente que apresentava uma aorta ectasiada, as artérias ilíacas comuns ectasiadas e, na verdade, se estendia esse padrão de dilatação por toda a sua malha arterial. Então aqui nós temos um exemplo, não só a artéria ilíaca comum esquerda, mas também a artéria ilíaca comum direita, se estendendo para os membros inferiores. Quando vamos fazer uma revascularização? Quando o paciente apresenta claudicação, limitante, sinais de isquemia, um trauma vascular que desvitalize aquele membro, ou na presença de um aneurisma que tem indicação cirúrgica. O aneurisma da artéria poplítea deve ser abordado porque ele pode embolizar. A sua complicação mais frequente é a embolização e o paciente pode perder um membro ou um dedo ou uma extremidade distal. Já o aneurisma da aorta abdominal, ele é abordado quando ele apresenta um crescimento num período de 6 meses ou quando ele ultrapassa um valor limítrofe. Na literatura, existe muita controvérsia de qual técnica deve ser utilizada, mas é claro que a cirurgia endovascular ela tem uma morbimortalidade menor. Porém, a cirurgia aberta é definitiva, então eu não quero entrar no mérito da discussão de quando é melhor indicar uma endoprótese, quando é melhor indicar cirurgia aberta, isso cabe à equipe vascular, à equipe cirúrgica decidir. O que eu quero que os senhores saibam é como avaliar cada tipo de device que pode se apresentar aos senhores nos exames de pacientes que já foram manipulados. Então nós podemos apresentar enxertos de derivação, que são muito comuns nos casos das estenoses, onde nós derivamos aquele fluxo, ou quando nós substituímos um segmento, no caso de um trauma, eu tenho esmagamento de uma artéria, eu vou substituir aquela artéria, por exemplo, por um enxerto com uma veia, um segmento de veia ou uma prótese. Isso também se observa no aneurisma da artéria poplítea ou no aneurisma da aorta abdominal por abordagem direta com técnica convencional. Quando a anatomia é respeitada, nós vamos chamar de um enxerto anatômico, porém ele pode ser extra-anatômico. Quando eu crio um enxerto fêmuro-femoral cruzado, por exemplo, ou um enxerto axilo-femoral, não existe um correspondente anatômico nestas topografias, então estou realizando uma abordagem extra-anatômica. No caso do aneurisma da aorta abdominal,
Eu posso indicar cirurgia clássica, como eu falei, que ela é mais agressiva. Se o paciente está em bom estado geral, se ele tem um leito cirúrgico difícil, se ele tem uma complexidade maior, o cirurgião prefere, porque ele vai fazer um tratamento definitivo desse aneurisma. E o que se utiliza? Uma prótese de material sintético. No caso da correção endoluminal, ela é menos agressiva. Se o paciente não tem condição de uma cirurgia convencional, é uma possibilidade de salvar a vida desse paciente com a técnica endoluminal, mas para isso a condição anatômica tem que ser favorável e é para isso que se pede a tomografia computadorizada no pré-operatório, para avaliar a condição anatômica do paciente com detalhes que o ultrassom nem sempre consegue fornecer. Basicamente, quando vamos avaliar o paciente, seja no pré-operatório ou no pós-operatório, a grande vantagem do Doppler é que, além de ser um método acessível e barato, ele não utiliza a radiação ionizante e pode ser realizado como controle. No entanto, os exames que utilizam a angiorressonância, a angiotomografia ou a angiografia digital, eles são superiores na definição do leito cirúrgico e das eventuais complicações. Quando nós realizamos a avaliação de um enxerto, aqui eu não falo só da aorta abdominal, mas qualquer tipo de enxerto, eu posso utilizar uma veia, eu posso utilizar uma prótese sintética e eu posso utilizar uma endoprótese. E as endopróteses, elas podem ser revestidas ou não. Os senhores precisam saber isso, porque qualquer paciente pode se apresentar aos senhores para um controle. E os senhores vão precisar reconhecer, para saber descrever de maneira correta cada tipo de device que foi utilizado, tá certo? Então aqui só um exemplo dos principais tipos de enxerto que se utilizam na aorta, certo? Aqui nós temos uma prótese, um enxerto que foi feito com material sintético, se percebe bem as paredes bastante espessas, esse material não deve ser confundido com uma veia ou uma artéria nativa. Aqui o exemplo deste enxerto pérvio, e é sempre bom colocar um buddy mark, um pictograma para marcar a região que se avalia. Este tipo de enxerto, vocês vão encontrar uma incisão cirúrgica que te guia, dizendo que realmente houve uma manipulação dessa topografia. E aqui o exemplo de um enxerto sintético, femoral ocluído, sem fluxo no seu interior. Percebam a parede que apresenta uma fenestração, fica muito claro que isto não é uma artéria nativa. Aqui o exemplo de uma prótese aortobiilíaca. Observem que não há mais aneurisma, o paciente já foi tratado. Então, no paciente que faz a cirurgia convencional, você abre a cavidade abdominal, então esse paciente obrigatoriamente terá uma incisão abdominal e você não encontra mais o aneurisma. O que você vai encontrar é a prótese, que tem o diâmetro semelhante ao da aorta abdominal. Você muitas vezes não reconhece a presença da prótese e diz, mas eu não encontro, só encontro a parede da artéria. Então uma dica que eu dou, procurem este sinal da dupla parede. Vocês veem a parede da prótese e a parede nativa da aorta. Mas Peter, você me falou que o aneurisma foi retirado? Sim, o paciente ele abre a aorta abdominal, ele retira aqueles coágulos todos, ele implanta a prótese e depois ele recobre com a parede da aorta. Então o que acontece? Eu vou ter duas paredes e eu não terei mais aneurisma. Isso fica bastante evidente nesta imagem. Então, e aqui também a parede mais espessa. Então, vocês devem reconhecer para saber descrever. Não há mais aneurisma, eu só tenho uma prótese. Ela está pérvia, ela está adequada e ela está bem caracterizada. Uma complicação que esse tipo de cirurgia pode ocasionar depois de muitos anos é o pseudoaneurisma da região anastomótica. Então, depois de 7, 8 anos em que foi feita essa cirurgia, pode ocorrer uma fadiga do material de síntese cirúrgica e aí sim nós teremos a formação de um pseudoaneurisma nas extremidades anastomóticas, que apresenta-se com esse aspecto que vocês observam muito bem de um pseudoaneurisma, tá? Então isso tem que ser conhecido para que vocês possam descrever da maneira adequada. Você pergunta para o paciente
Ah, doutor, eu operei isso aí há muitos anos atrás, foi uma cirurgia de urgência, eu tive rotura de aneurisma, fiquei super bem. Agora me apareceu essa massa, por exemplo, na região inguinal, de uns meses para cá, e ela é pulsátil e está crescendo. Então nada mais é do que um pseudoaneurisma da região anastomótica, do coto anastomótico, por fadiga do material de síntese cirúrgica, muitos anos depois da abordagem. Aqui nós temos um exemplo de um enxerto que foi feito, tá certo, com uma prótese de derivação, tá certo, no segmento ilíaco. Então é um trajeto muitas vezes extra-anatômico que os senhores devem reconhecer, que no caso apresentava-se pérvia, tá certo, com fluxo preservado. Aqui os senhores observam que é uma prótese, né, um enxerto que foi feito com material sintético, porque essa artéria ilíaca externa estava ocluída, então a prótese vem aqui, reentra no leito nativo e reenche a artéria ilíaca externa distal, como os senhores observam ao Power Doppler nesta imagem à direita. Aqui um enxerto aortofemoral, onde se observa, tá certo, o material sintético que foi anastomosado aqui, tá? Então é sempre muito importante perguntar para o paciente, perguntar por exames anteriores, perguntar a história do paciente, acender a luz, olhar as incisões para entender o que foi realizado. Aqui nós temos uma veia ilíaca externa. É muito importante localizar a veia, porque a veia e a artéria homônima caminham juntas. Então, se eu tenho uma veia aqui ilíaca, a artéria está aqui e ela está ocluída. E este é um enxerto que vem numa topografia extra-anatômica e que vai encontrar essa artéria num segmento mais distal. Então é muito importante para você reconhecer se é realmente a artéria nativa que eu vejo fluxo ou se é um enxerto. Aqui, por exemplo, não há dúvida, aqui a artéria nativa, aqui o enxerto chegando, a anastomose distal e o reenchimento pelo enxerto, ao nível dessa anastomose distal, desta artéria nativa. Em algumas situações, se observa até mesmo um fluxo retrógrado na artéria nativa, indicando que existe patência de algum segmento ou ramo proximal nessa topografia, sequestrando o fluxo que nós temos, tá certo, desse enxerto. No caso da endoprótese, eu não retiro o aneurisma. Eu vou sepultar o aneurisma, o saco aneurismático, para que ele não rompa. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos a incisão na topografia da artéria femoral, dos dois lados, e vamos passar essa endoprótese. Essa endoprótese e o seu ramo ilíaco vão ser insuflados. Percebam que é uma endoprótese revestida. Por que esta é revestida? Diferente do estente de carótida que eu uso para a estenose, diferente do estente de artéria ilíaca que eu uso para a estenose, a endoprótese ela é revestida porque eu não quero que o sangue extravase e vá para o saco aneurismático. Eu quero que o saco aneurismático seja seco, esteja seco de fluxo. Eu não quero que ele tenha fluxo arterial. Eu quero que ele seja sepultado da circulação. Então eu passo esse ramo e eu vou passar um segundo ramo que vai ser conectado nessa topografia pela outra artéria ilíaca ou pela outra artéria femoral. Então percebam aqui a diferença entre um estente não revestido que se utiliza em um caso de estenose e uma endoprótese revestida que se utiliza nos casos de um aneurisma. E aqui, quando há uma falha, como por exemplo esta, onde não há uma boa coaptação desse ramo, eu tenho reenchimento deste aneurisma, que é o chamado vazamento ou endolique. Então daí a necessidade de passar os dois ramos e fazer uma boa coaptação. Aqui, para os senhores perceberem a diferença com a técnica convencional, onde eu faço o clampeamento da minha aorta, eu resseco meu aneurisma sem tirar as paredes e eu coloco
o meu enxerto sintético por via aberta e faço o revestimento com as paredes originais, tá certo? Então, o aspecto que vai se observar no intraoperatório é esse que está à direita. Então, é isso que eu quero que os senhores entendam. Na cirurgia aberta, eu retiro o aneurisma, mas eu não retiro as paredes da aorta. E eu implanto um material sintético. Na cirurgia por endoprótese, eu não abro a cavidade abdominal diretamente, eu não retiro o aneurisma e eu implanto um device no interior desta malha arterial. Isso é importante, senão os senhores vão descrever de maneira inadequada e aí o cirurgião vascular não vai confiar, obviamente, no que está descrito. E o que eu devo avaliar no caso de uma cirurgia? Eu devo avaliar se aquele meu device está na topografia adequada, se ele está pérvio, se ele está ocluído, se o padrão de fluxo é normal e se eu tenho alguma coleção, pseudoneurisma ou vazamento no caso de uma endoprótese. Então aqui outros exemplos que eu trouxe. Eu trouxe aqui um stent para os senhores, tá certo? De uma artéria braquial, para exemplificar, um paciente que tinha uma história de uma estenose. Vejam que o stent aqui, ele é um stent que apresenta essa malha, esse treliçado da malha que se vê bem, tá certo? Isso não é o tratamento de um aneurisma, mas só para os senhores entenderem, esse aspecto é perfeitamente superponível ao aspecto que se vê numa artéria carótida interna com um stent. E aqui devemos estudar o terço proximal, médio e distal, vendo a sua perviedade e se tem algum sinal de estenose. Esse tratamento endoluminal que se faz, ele é cada dia mais habitual e por ser menos agressivo, ele tem sido preferido, tá certo? Então, nós vamos excluir o fluxo do aneurisma para evitar a sua ruptura. Eu trouxe aqui um paciente com uma estenose de artéria ilíaca. Então, quando eu tenho aneurisma, para deixar bem claro, eu coloco uma endoprótese. Eu não retiro o aneurisma no tratamento endoluminal. Quando eu tenho estenose das artérias ilíacas, como neste paciente, eu faço uma angioplastia. Angioplastia é o ato de dilatar com o balão o ponto estenosado. E aí, para manter a minha artéria bem aberta, para ela não reestenosar, eu implanto um stent. Só que agora o stent não é revestido. É um stent igual ao que se utiliza na artéria carótida, igual ao exemplo anterior que eu mostrei na artéria braquial. Então, olhem o fenestrado deste stent, olhem a sua imagem ao modo B com o transdutor convexo e aqui o fluxo preservado ao Doppler colorido e pulsado. Por que eu estou mostrando? Porque se os senhores não entenderem a diferença de tratamento de um aneurisma e de uma estenose, vão descrever de maneira inadequada o seu exame por imagem. Este é o aspecto da endoprótese utilizada para o tratamento do aneurisma da aorta abdominal. Então percebam que eu vejo o aneurisma, ele se mantém. Eu tenho inclusive que medir esse aneurisma para ver se ele não está crescendo por algum escape, por algum vazamento. Eu vejo a endoprótese no seu interior, que pode ter 1 ou 2 ramos, dependendo da altura em que eu estou. Percebam então que esse é o aspecto clássico da endoprótese aortoilíaca. E é isso que eu vou descrever. Presença de saco aneurismático, com diâmetro transversal de tanto de extensão, presença de endoprótese no seu interior, pérvia, sem sinais de vazamentos ou com sinais de vazamentos ao Doppler colorido. E aqui o fluxo preservado, aqui no caso a malha na topografia aórtica, tá certo? E aqui já a topografia da bifurcação assinalada pela seta. Então vejo um fluxo preservado ao Doppler colorido e eu não vejo vazamento, eu não vejo endolique, eu não vejo escape para a luz desse saco aneurismático. Muito bem. E quais são as complicações dessas endopróteses aortoilíacas? Ela pode migrar, ela pode apresentar deformidade estrutural ou ruptura, tá certo? Que vai determinar o vazamento. O vazamento, o endolique, é a complicação mais comum e é a preocupação maior dos cirurgiões. E há, na verdade, alguns tipos de endoliques que os senhores devem conhecer. Então, nas extremidades de coaptação da
da endoprótese eu posso ter vazamento por reenchimento de um ramo, já discutimos isso, eu posso ter uma fratura, eu posso ter porosidade, isso se observava no início, mas hoje não se observa muito. E o tipo 5, quando eu não identifico uma causa onde se acredita que esse endolique possa crescer por endotensão, ele continua se expandindo mesmo sem um vazamento detectável. Então, abordamos nesta aula os aneurismas, falamos da importância da sua medida, temos que medir, no caso do aneurisma do pré-operatório, medir o seu diâmetro transversal, antero-posterior, a sua extensão, dizer se acomete as artérias renais, se acomete as artérias ilíacas. Explicamos a importância de avaliar com tomografia no pré-operatório, falamos das técnicas cirúrgicas disponíveis e no caso da avaliação pós-operatória de um paciente, nós temos também todo este arsenal para ser utilizado e aqui nós vamos incluir o contraste por microbolhas que melhora a sensibilidade de detecção dos vazamentos na ecografia. Então, na próxima aula, na última aula, que estará disponível no segundo semestre deste ano, assim que estiver controlada essa pandemia pelo coronavírus, nós teremos a oportunidade de concluir a aula de pós-operatório, onde teremos casos com contraste por microbolhas para avaliação dos endoliques, tá certo? Então, nós teremos a terceira e última parte da nossa aula de Doppler aorto-ilíaco. Eu termino esta segunda parte agradecendo ao Dr. Wagner Yared pelo espaço. Vocês podem assistir esta aula tanto no YouTube do Dr. Wagner Yared quanto no meu, tá certo? Eu quero agradecer a toda a equipe do Hospital das Clínicas e do DASA, onde o nosso material é preparado. Eu disponibilizo o meu e-mail para dúvidas, tá certo? Para todos entrarem em contato, para conversar, para demonstrar casos, tá certo? Agradeço a paciência de cada um de vocês que aguardou a confecção desta segunda parte da aula e fico à disposição a todos através do meu contato. Mais uma vez, muito obrigado, um grande abraço.